O Santos aceitou vender o atacante Soteldo ao Fluminense. E falaremos também sobre o lateral direito Léo Godoy, que não veste mais a camisa do Santos, vai ser jogador do Independiente da Argentina. Vamos falar sobre esses dois assuntos e já convido você a se inscrever no canal, confere aí se você está inscrito e deixa o seu like e também o seu comentário. Vamos começar aqui com essa situação envolvendo Léo Godoy. Como vocês sabem, ele estava emprestado ao Santos até dezembro deste ano, porém tinha uma cláusula no contrato entre Santos e Atlético Paranaense que caso ele recebesse uma proposta e o Santos não cobrisse, o Santos teria que liberá-lo. E isso que aconteceu, ele vai jogar novamente no futebol argentino. O Santos não recebe nenhum valor por isso, não tem nenhuma porcentagem, mas fica a título de curiosidade para vocês, vai ser vendido por cerca de 2 milhões de dólares. Vai ser pago aí de forma parcelada para o Atlético Paranaense, então o Santos deve ir atrás, né, intensificar a busca por outro lateral direito visando o segundo semestre. E ainda também tem a questão do JP Sherman em aberto, porque caso o Sherman seja negociado para o futebol europeu, o Santos pode, ao invés de um lateral direito, procurar 2. Lembrando que atualmente o Santos tem o Aderlan, que deve ficar à disposição, inclusive, para o confronto contra o Fortaleza, e o Escobar, que é lateral esquerdo, mas contra a equipe do Botafogo jogou de forma improvisada. Então fica aí para vocês a curiosidade de que Léo Godoy indo agora de forma definitiva ao Independiente, então o Santos deve intensificar nos próximos dias a procura por um novo lateral direito. E aí temos também a situação de Soteldo, Santos aceitando aí a proposta do Fluminense para que o jogador se transfira. Vamos a duas matérias aqui, uma que fala sobre o desejo do Soteldo de não permanecer no Santos, algo que teve um peso importante nessa negociação, e outra matéria, claro, confirmando que o Santos aceitou a proposta da equipe carioca. Então vamos aqui, inicialmente, a matéria da UOL, do Lucas Mussetti, que fala o seguinte: Soteldo pede para sair e negociação entre Santos e Fluminense avança. O jogador pediu para deixar o Peixe, o meu atacante enviou mensagem para o presidente Marcelo Teixeira dizendo que jogar no Fluminense é o melhor para a sua carreira. O Peixe recebeu o pedido de Soteldo enquanto viu o Fluminense melhorar a proposta. O clube carioca subiu o valor e as condições. O Santos entende que o dinheiro é bom, mesmo tendo apenas 50% dos direitos econômicos. Diante dos números melhores e a ideia de não ter um atleta insatisfeito, o Santos concordou com o acordo. O caso agora está entre os advogados dos clubes. O ok pode sair ainda neste domingo. A UOL ouviu no Santos que o clube vai atrás de um atacante melhor. Com certeza essa é a nossa torcida, né? O Peixe já pensava na chegada de um atacante de velocidade antes mesmo do Fluminense procurar Soteldo. O Fluminense precisa fechar rapidamente com Soteldo para inscrevê-lo no Super Mundial de Clubes. O prazo termina na terça-feira. Inclusive, né, nessa terça-feira também é o prazo que o Santos tem para anunciar jogadores, fechar com jogadores, visando essa primeira janela de exceção do Super Mundial. Depois precisa esperar a janela oficial que abre aí para o mundo inteiro de julho até setembro. Claro, se o Santos não tiver um transfer ban. Não temos ainda os valores dessa negociação, caso tenha, a gente atualiza aqui com um novo vídeo, mas é bom a gente também tentar entender o que fez o Santos a negociar o Soteldo. Foi a questão de valor? O valor que o Santos vai receber por 50% é um valor que o Santos vai conseguir, por exemplo, pagar um transfer ban? Ou vai ser um valor que vai ajudar o Santos a procurar um outro jogador, seja para a mesma posição, um atacante para jogar pelas pontas, ou um lateral direito, um volante, um zagueiro? O que será que o Santos vai fazer com esse recurso que vai entrar? E também uma outra questão. O Santos já tem um jogador encaminhado? Já tem alguém ali engatilhado para que venha para o lugar do Soteldo? Porque o Santos também tem que pensar nisso. E principalmente essa possibilidade de transfer ban.
né? Porque às vezes você se desfaz de um jogador, e aí eu não tô entrando no mérito se o Soteldo pode ser extremamente importante ou não pro Santos no decorrer do Campeonato Brasileiro, mas eu tô falando de você tem um transfer ban batendo na sua porta e você precisa de jogador para sair dessa situação, né? Então, que o Santos tenha tudo ali muito bem organizadinho, tá? E só para trazer os números aqui do Soteldo, desde da volta dele pro Santos, né, pro futebol brasileiro em 2022, em 2022 ele fez 7 jogos, não marcou nenhum gol e fez uma assistência. Já em 2023, que foi o ano do rebaixamento do Santos, fez 32 jogos, apenas um gol e 8 assistências. Aí o Santos foi rebaixado. O Soteldo bateu lá na porta da diretoria, disse que não gostaria de jogar uma Série B, porque poderia atrapalhá-lo com os planos que ele tem com a seleção da Venezuela, e o Santos conseguiu emprestá-lo ao Grêmio, com valor de compra fixado. Naquela situação, o valor de compra fixado era de 30 milhões de reais, ou seja, o Santos tem 50%, ficaria com 15 milhões, só que não teve acordo naquela situação, inclusive o técnico Renato Gaúcho, que estava no Grêmio, era um grande entusiasta para que ele permanecesse de forma definitiva. Mas não teve acordo, o Soteldo também não teve nenhuma outra proposta de compra de outro clube e acabou voltando para o Santos. No começo desse ano, o Atlético Mineiro também demonstrou interesse via Cuca e o Santos não liberou. Né? Inclusive gerou polêmica, porque o Soteldo chegou a curtir algumas mensagens que falavam mal do Santos, depois ele fez um pronunciamento falando que foi sem querer e aquilo e tal, né? Já não tinha pego muito bem essa situação no começo da temporada. Mas só para falar aqui os números do Soteldo no Grêmio, né, para não perder essa linha cronológica do Soteldo, no Grêmio ele fez 41 jogos, marcou 7 gols e 4 assistências. Foi o melhor ano desde a volta dele pro futebol brasileiro, né? E nessa temporada, 17 jogos, nenhum gol e 2 assistências. E o Soteldo também tem a questão física, que é algo que preocupa o Santos também. É um jogador que de forma recorrente vem apresentando problemas musculares, então o Santos também nos bastidores entendia que se chegasse uma proposta, deveria negociar o Soteldo para se livrar de um problema, digamos assim. Ainda mais que ele é um jogador que tem 27 anos, tem contrato com o Santos até 2028, então o Santos tinha esse receio. É um jogador que constantemente tem problemas musculares, e aí o valor de mercado, a tendência é que diminua com o passar dos anos. E aí você, às vezes, pode não conseguir vender esse atleta num preço que o Santos julga ser interessante, né? Lembrando que o Santos tem 50% e o Tigres do México também tem 50%, tá? E aí, só para trazer aqui a matéria do GE, do Bruno Cortes, Bruno Gutierrez e Marcelo Neves, que é o seguinte: Santos aceita a proposta e Fluminense fica perto de contratar Soteldo. E aí a matéria fala o seguinte: Soteldo está cada vez mais próximo de se tornar jogador do Fluminense. Neste domingo, o clube foi informado de que o Santos aceitou a proposta pelo venezuelano e faltam detalhes contratuais para a contratação ser concretizada. Assim que resolvido, o atacante se tornará o primeiro reforço dos cariocas para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Neste momento, a barreira que falta para o acerto são as cláusulas contratuais. Porém, todas as partes envolvidas no negócio acreditam que isso não será problema para a contratação ser concluída. As cifras não eram mais problema na negociação desde o último sábado, quando o Fluminense sinalizou que pagaria o pedido pelo Santos. Nesse domingo, o Soteldo pediu para ser negociado, então o Santos aceitou a oferta de parcelamento do tricolor. O Peixe é dono de apenas 50% dos direitos do atleta. Lembrando, tá, que o Santos não estava com a tendência de liberar o Soteldo porque queria com um menor número de parcelas ou boa parte à vista. E aí isso estava pegando, e a tendência que se falava ontem era de que ele inclusive jogasse contra o Fortaleza, que é o próximo jogo do Santos no Campeonato Brasileiro no dia 12. Mas aí o Soteldo fez essa pressão para o presidente Marcelo Teixeira, o Santos também e o Fluminense voltaram a conversar, então encaminharam esse acerto.
E aí a matéria fala o seguinte: o Santos entendeu que o melhor é negociar do que manter um jogador insatisfeito no elenco. Com o caminho aberto, o Fluminense tenta acelerar os trâmites para finalizar o negócio e ter Soteldo inscrito para a Copa do Mundo de Clubes. A data limite para alterações na lista de inscritos é o dia 10 de junho. Soteldo foi comandado por Renato Gaúcho na última temporada, quando defendeu o Grêmio em 41 partidas, com 7 gols, 4 assistências. Santos e Grêmio foram as únicas duas equipes que ele defendeu no Brasil. O atacante também tem passagens por Zamora, Huachipato, Universidade de Chile, Toronto e Tigres do México. O venezuelano vive um jejum de mais de 8 meses sem balançar as redes. Ele marcou pela última vez quando vestia a camisa do Grêmio, emprestado pelo Santos, na vitória por 3-1 sobre o Atlético Goianiense na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, Soteldo se vai do Santos. Tem também uma questão que o Santos tem que definir, né? Igual eu falei sobre o Léo Godoy, que é se o Guilherme, por exemplo, pode ser negociado. Porque o Santos nos bastidores, quando tava aquela questão de o Guilherme vai jogar pela 7ª vez no Brasileiro ou não, tinha nos bastidores uma expectativa do Santos de receber uma proposta de venda do Guilherme do exterior. Exterior que eu digo, algum clube da Arábia, algum clube japonês, mexicano, enfim, né? Então tem que ver se isso vai se concretizar. Porque aí, se isso se concretizar, é a mesma história do Léo Godoy e Sherman. O Santos vai atrás, então, de 2 jogadores para jogar na ponta? É uma pergunta importante, que o Santos deve ser melhor do que eu, né? Mais bem informado, digamos assim. Assim espero, né? Que o Santos também não seja pego de surpresa nesse sentido. Mas é isso, Soteldo indo para o Fluminense. Só espero que o Santos tenha feito, apesar da vontade do jogador de sair, porque o Soteldo tem um direito dele de querer sair do Santos. Tem um direito dele. Só que o Santos, como tem os direitos econômicos, né, parte dos direitos econômicos e direitos federativos do jogador, ele tá em contrato. Então o Santos também só vende se quiser. Eu falei recentemente numa live a mesma história do Thiago Maia. O Thiago Maia tava louco para vir pro Santos. Ele quis, falou pro presidente que queria vir pra cá e tal, o Internacional não liberou. E ele tá lá jogando no Inter. Então não é só porque o jogador pediu que você tem que vender a qualquer custo. Tem que vender desde que os seus interesses como clube de futebol sejam respeitados. É esse valor que eu quero, nessa condição que eu quero. Se não, não tem acordo. Será que o Santos fez isso? Preservou os seus interesses? O dinheiro vai ser utilizado para pagar a transferban? O dinheiro vai ser utilizado para qualificar o elenco? Veremos nos próximos dias. Mas eu quero saber a opinião de vocês, se vocês gostaram dessa saída do Soteldo, né, que está muito próxima de ser oficializada, ou se vocês entendem que o Soteldo é um jogador que deveria ser mantido para ajudar o Santos nessa situação complicada do Campeonato Brasileiro. Me conta nos comentários e também não esquece de se inscrever no canal para você sempre receber os vídeos que a gente posta por aqui. Grande abraço e até a próxima.